Bom, boa tarde, pessoal. Vamos lá, então, para a nossa aula de empreendedorismo. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Só um minuto. Vou localizar aqui. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês já. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, então. Então, a ideia é a gente falar hoje um pouco sobre a gestão do tempo, tá? A gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre gestão do tempo, ok? De modo geral. Então, deixa eu só reduzir aqui um pouco. Deixa eu só mexer aqui. Assim, tá? Sempre quando a gente fala na gestão do tempo, é a questão da gente analisar como é que a gente se vê e como é que a gente gostaria de se ver com os objetivos que nós poderíamos ou gostaríamos, né? Então, tem um negócio interessante, né? Uma brincadeira interessante, que em qual posição você preferir estar? Aqui, no caso, A ou a B, né? A ou a B. Lembrando que o A, né? Ele é um jovem com salário modesto. Então, vamos estipular aqui, sei lá, 2 salários mínimos, por exemplo. E aqui você tem a opção B, né? Um bilionário com 89 anos. Então, qual é a melhor situação de estar, né? Lembrando que a gente está falando de uma coisa intangível, né? Uma coisa que é impossível armazenar. Mas, basicamente, a gente começa pensando no primeiro raciocínio. O primeiro raciocínio aqui é o seguinte: o tempo é o recurso mais valioso que possuímos, né? Desperdice seu dinheiro e você estará sem dinheiro. Desperdice seu tempo e você terá perdido parte da sua vida. Então perceba que essa frase aqui do Michael Leboeuf, né? Ele é um professor, é um escritor. Ele traz essa reflexão aqui para a gente. E perceba que o tempo realmente ele é, quando a gente olha, ele é a coisa mais preciosa que nós temos de fato, tá ok? Então, o fato de você perder o dinheiro, você vai lá, trabalha e recupera esse dinheiro. Agora, o tempo é algo muito, muito maior, muito mais complexo, tá? Esse não tem como recuperar. E aí, a gente chega, então, numa reflexão que é o paradoxo, né, dos tempos modernos, né? A chamada a correria, né? O chamado a correria que nós vivemos no momento atual. O quanto, né, da correria e da falta de tempo é explicada pela real falta de tempo. Então, ó, o quanto da correria e da falta de tempo é explicada pela real falta de tempo, né? E o quanto a falta de tempo, né, reconhecimento sobre como usar esse recurso. Então, repare que aqui nós estamos fazendo uma reflexão sobre, cadê a caneta? Sobre o tempo. E como nós gerimos, né? Como é que nós administramos esse tempo que nós temos, ok? Porque o tempo, ele é infinito. Ele é finito, tá? Nesse caso, a gente precisa entender o quanto que a gente sabe sobre o tempo. Então, uma pergunta fácil de responder: quanto você gastou de energia elétrica? É fácil. Eu pego a conta de luz, vou lá e vejo, eu gastei essa quantidade de quilowatts, né? Eu gastei, se fosse a conta de água, eu gastei essa quantidade de litros, né? Se for dinheiro, eu gastei essa quantidade de dinheiro no último mês, na última semana, enfim. Agora, perceba uma pergunta difícil, né? Quanto tempo você ficou preso no trânsito no mês passado? Né? Estou pegando o trânsito, mas nós poderíamos transpor isso aqui para o quanto tempo você perdeu no ônibus indo para o trabalho.
Percebe que é um ponto de vista que a gente começa a fazer uma reflexão de como o tempo é importante, né? Sempre quando a gente fala desse tempo perdido, a gente sempre se remete na cidade de São Paulo, porque é uma grande metrópole, né? Itapetininga já foi um pouco mais... o trânsito já foi um pouco melhor. Itapetininga, o trânsito já é um pouco mais caótico, dependendo do horário do dia. Mas São Paulo, por exemplo, existem relatos que as pessoas ficam 2 horas dentro de uma condução para poder sair da sua casa até chegar ao trabalho, né? Existem momentos que, dependendo do dia, do horário, da época do ano, essas 2 horas se tornam 3 ou mais, né? Então perceba que é muito tempo perdido, tá? Ou seja, esse tempo foi desperdiçado sem nenhuma eficiência aplicada a ele, tá? Então, esse é o objetivo que a gente vai tentar trabalhar aqui hoje, tá? E o quanto e aí, com base então nesse tempo perdido, o quanto eu conheço sobre gestão do tempo. A gente já falou sobre gestão financeira, que é a questão de organizar os recursos financeiros, né? Gestão de pessoas, como arranjar, como organizar, alinhar essas pessoas mediante a uma meta, a um objetivo. Mas o tempo, como é que eu faço a gestão do tempo, né? Esse é um problema muito grave. E eu diria para vocês que muitos de nós não sabem administrar o tempo. E eu me incluo nisso daí também, tá? Eu consigo administrar melhor o meu tempo hoje, depois que eu comecei a entender o quanto é danoso a perda de tempo, né? E como é que a gente faz para melhorar esse aproveitamento do tempo, tá ok? Então é o pano de fundo para a gente falar sobre esse assunto hoje aqui nesse encontro. O raciocínio 2, a gente então percebeu aqui essa questão, né? O quanto eu perco meu tempo em uma determinada atividade, tá? O raciocínio 2 é o seguinte: gestão do tempo é um assunto extremamente importante, mas muito pouco estudado e ensinado em qualquer esfera. Eu, pelo menos, desconheço uma faculdade que fala sobre a gestão do tempo, eu desconheço um curso que fala sobre isso. É muito pouco explorado, tá? Não sabemos praticamente nada, né? Não sabemos praticamente nada sobre como realizar essa gestão, né? A gente não sabe. Então, a ideia é a gente falar isso aqui. Não nos preparamos para isso. Então, perceba que a gente tem mais nãos do que sims aqui, ou talvez, tá? Então, nós estamos muito aquém desse processo. E aí, então, quando a gente começa a fazer a soma do raciocínio 1 com o raciocínio 2, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter exatamente isso. Ó. Tempo é o recurso mais valioso que possuímos, aqui, deixa eu pintar aqui de uma cor tal, mas gestão do tempo é um assunto pouco estudado. Então, quando a gente soma essas duas variáveis, esses dois raciocínios, o resultado, evidentemente, pode ser o pior possível, né? O resultado vai ser o quê? Baixa qualidade de vida por conta que a gente mal administra o nosso tempo em relação àquilo que a gente tem de disponível, tá? Então, perceba. Legal, entendi. Como é que nós, então, podemos melhorar isso? Existe técnica, existe uma forma? Sim, é o que eu vou mostrar para vocês aqui, algumas ideias, alguns insights, tá? Então, a gente tem que ter ideia, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter os 4 P's, né? Então, eu tenho aqui, o primeiro P vem de Pareto, Parkinson, né, que é o segundo P, a gente tem o terceiro P, que é Pomodoro, e o quarto P aqui, que é um plano, tá? Vamos falar um pouco de cada um desses camaradas aqui. Bom, vamos começar pela lei de Pareto. Tá? Pareto foi um italiano que viveu lá no século XIX, né? E ele chegou à seguinte conclusão: 80% dos resultados, ou seja,
80% do trabalho são obtidos com 20% dos esforços. Ele criou, então, o chamado princípio 80/20, 80/20, tá bom? Isso quer dizer que, para mim tirar 8 na prova, eu preciso dedicar-me 20% do meu esforço da matéria que eu preciso estudar. Então, matemática, por exemplo, tá? Para mim tirar um 8 em matemática, eu preciso dedicar 20% do meu tempo para que eu tenha esse valor, certo? E como é que eu, então, aplico a lei de Pareto no dia a dia? Bom, primeiro, limite os esforços para executar atividades que não exijam perfeição. Então, é o seguinte, exige perfeição isso? A prova de matemática exige perfeição? Ela exige, porque você quer gabaritar ela. Então, perceba que, nesse cenário, a lei de Pareto ela tem que ser mais estimulada. Então, você vai ter que, para atingir 100%, você vai ter que dobrar o seu esforço, tá? Mas existem situações que não precisam ser feitas com a perfeição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pense em uma parede. Essa parede ela vai ganhar um revestimento. Então, por que eu preciso fazer um reboque, né, perfeito, se depois eu vou colocar um revestimento nela que vai esconder o reboque, tá? Então, eu vou aplicar a lei de Pareto aqui. Uma outra dica é foque no que é essencial ao objetivo da tarefa. Então, tenha foco, né? Não dê o melhor de si. Guarde o melhor de si para aquilo que precisa ser perfeição, tá? Então, simplificando, a lei de Pareto ela pede para você fazer uma análise, tá? Do que você está fazendo. E a pergunta é a seguinte: exige perfeição, sim ou não? Se a atividade exige perfeição, então você vai ter que aplicar o dobro de esforço. Se não exige perfeição, então você pode aplicar a lei de Pareto aqui tranquilamente, tá? Então tem que ter essa visibilidade, tem que ter essa visão, tá? Quando a gente vai aplicar a lei de Pareto. Lembrando que ele é o primeiro P, para fazer a gestão do tempo. O segundo, aqui eu trouxe também um exemplo, né, da lei de Pareto. Então, você está planejando uma viagem a Salvador ou qualquer outra cidade, e em 1 hora, né, 20%, você faz uma pesquisa rápida pela internet e irá descobrir 80% dos hotéis da cidade. Tá? Agora, mas se você for do tipo perfeccionista e dobrar o tempo de pesquisa para 40%, você irá agora localizar 60% dos hotéis. Por quê? Porque você está aumentando a perfeição, certo? E está reduzindo, consequentemente, a quantidade de hotéis. Por quê? Agora eu quero hotéis que tenham essa característica. Então, você vai ter que aumentar o tempo de pesquisa e, consequentemente, você vai reduzir o número de hotéis. E aí, a gente precisa entender, então, o que nós estamos procurando. Perceba que, do certo ponto de vista matemático, o esforço, ele é o resultado, o esforço e não é linear. Esses esforços e a assertividade ou a qualidade, ela não é linear, tá? Elas não são lineares. E nem sempre precisamos de 100% da tarefa. Então, perceba, qual é o objetivo aqui? O objetivo é você ficar em um hotel apenas para pernoitar, por exemplo? Então, pode ser um desses 80% dos hotéis. Não. Eu quero um hotel específico. Eu quero que um hotel ele esteja a X metros de uma determinada localidade. Então, isso vai exigir de você um pouco mais de pesquisa, tá? É isso que Pareto está dizendo. O quanto perfeccionista tem que ser a tarefa que você está desempenhando. Quanto mais perfeccionista, mais esforço você vai ter. Quanto menos o percentual de assertividade, menor o esforço você vai precisar.
Vamos seguir aqui. Vamos falar então da lei de Parkinson, né? Muito bem. Parkinson foi um economista, tá ok? Que viveu lá em 1955 e ele publicou um artigo sobre a natureza humana no sentido de gastar os seus recursos. Lembrando que tempo é um recurso, tá bom? E dinheiro também. Então veja aqui um exemplo, né? Hoje ele ganha 3 mil reais, mas ele obtém um aumento e agora ele ganha 4 mil reais. Então perceba, o indivíduo ele tinha um salário de 3 mil reais e ele obteve um aumento e agora ele ganha 4 mil. E é incrível, em pouco tempo, em uma escala de 2 meses, no máximo 3, esses 4 mil vão ser absorvidos para o mesmo padrão de quando ele tinha 3 mil. O que isso quer dizer? Que quanto mais você ganha, mais você gasta. Quanto mais você ganha, mais você vai gastar. Você, de repente, vai comprar roupas novas, você vai querer trocar de carro, e de uma forma ou de outra, você vai mudar os seus hábitos, e esses hábitos vão levar você a um consumo maior. E aí, quando você para pensar, você fala, bom, antes eu ganhava 3 mil e me sobrava X, agora eu ganho 4 mil e é capaz de sobrar menos, tá? O trabalho, então perceba que tem uma observação dele aqui, o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Você quer ver um outro exemplo prático também, que às vezes a pessoa fala muito? Hoje é quarta-feira, eu tenho uma tarefa para fazer sexta-feira, eu vou aproveitar, vou adiantar o meu trabalho de sexta-feira para hoje, quarta-feira. Engano seu. Então, engano de um certo ponto de vista. Você vai realizar o que é sexta-feira hoje, mas você vai abrir uma lacuna na sexta-feira, você vai abrir um espaço temporal na sexta-feira. Sabe o que vai acontecer com esse espaço temporal? Ele vai ser ocupado por alguma outra coisa. Então, o intuito de você ganhar tempo perdeu-se. Tá? Então, por isso que ele fala aqui que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Em algum momento, alguma coisa vai preencher esse espaço que você antecipou. Tá? Então, é interessante quando a gente olha esse comportamento humano. Né? E como é que, então, eu aplico a lei de Parkinson para que eu possa tentar criar esse tempo? Bom, limite o tempo para executar atividades do dia a dia. Limite. Então, se você vai estudar, limite. Olha, eu vou estudar durante 1 hora, vou estudar durante meia hora. Eu vou fazer determinada tarefa durante X tempo. Tá? Estipule prazos agressivos, ou seja, estipule prazos que você pode executar e que sejam possíveis de serem executados. Não coloque prazos que você sabe que você não vai executar, porque talvez você não tenha essa habilidade ou você não tenha essa característica. Se você quer trabalhar com prazos mais agressivos no futuro, comece com prazos menores e vá mudando mês a mês, semana a semana, dia a dia, mudando a sua interação com esses prazos, tá bom? É uma construção, tá? Tem uma técnica, a técnica de Pomodoro, que é o terceiro P. A técnica de Pomodoro, ela foi criada por Francesco Cirillo, né, lá no final dos anos 80. E ele é italiano também, tá? E a técnica consiste na seguinte situação: você particiona o seu dia, a sua tarefa, em ciclos, tá? Então, aqui, por exemplo, imagine que a gente está particionando as tarefas em 4 ciclos. Então, em ciclos de 25 minutos, por exemplo. Então, eu dedico o meu tempo única e exclusivamente, ou seja, o meu foco de 25 minutos está aqui, nisso agora. E aí, o que eu faço? Eu faço uma pausa de 5 minutos. Depois, eu volto para o segundo ciclo de 25 minutos.
mais uma pausa de 5, terceiro ciclo de 25 minutos, terceira pausa de 5 minutos, quarto ciclo de 25 minutos, e agora eu tenho uma pausa maior, de 15 a 30 minutos. Quando eu chegar ao final dessa pausa maior, eu começo de novo. Ou seja, eu faço interações aqui no meu trabalho e quando eu chego aqui no final, eu volto aqui para o começo desse ciclo de novo. Tem que ser 4 ciclos? Não. Pode ser 6 ciclos, podem ser 10 ciclos, não importa. Tá? Mas é uma técnica. É uma técnica onde você compartilha foco na tarefa, intervalos, volta para o foco, intervalo e volta para o foco. Tá? Então, é uma técnica. Eu gosto muito de usar isso daqui, tá? Eu, particularmente, gosto muito de usar isso nas minhas atividades. Aqui está mais ou menos uma ideia, né, de como eu aplico isso. Basicamente, você tem que organizar o seu tempo em lotes, né? Porque percebe que são espaços, né? São fatias de tempo, né? E não precisa ser também 25. Se você quiser fazer lotes de 30 minutos, espaços de 30, de 40, não tem problema. É a forma como você melhor se organiza, tá bom? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um espaço de 50 minutos, inicia um time, um cronômetro, trabalhe, estude, sem se distrair. Ou seja, comece e não se distraia, fique focado nisso. Quando passarem os 50 minutos, aí você para, você dá aquela relaxada. Por 10 minutos, por exemplo. Sei lá, vai assistir uma televisão, tira um cochilo de 10 minutos no sofá, alguma coisa nesse sentido. E aí você vai repetindo esse processo durante 4 vezes. E aí, na quarta vez, você dá um descanso maior para você, tá? Tudo bem? Maravilha. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí, ó, por exemplo, né? Eu trouxe aqui para vocês uma planilha de Excel, como é que está organizada as aulas, né? Eu gosto de organizar assim. Então, perceba que aqui tem os tempos, né? E aí eu tenho as aulas que eu tenho que preparar, certo? Eu tenho que preparar a aula, tenho que fazer reunião, tenho que desenvolver a aula, né? Tenho que estudar coisas minhas, depois eu tenho reunião, tenho coisas pessoais minhas, ok? Então, organize. Se você não tem ainda um esquema de organização, crie uma planilha, uma tabela e coloque, o dia tem 24 horas, o que eu gostaria de fazer? Eu quero assistir Netflix, quero ler um livro, legal. Comece a organizar essa planilha e comece a seguir esse planejamento. Você vai ver que você vai começar a ir para um processo de organização das suas atividades, tá? Em resumo, os 4 P's aqui, né? O Pareto, o Parkinson e o plano, né? O plano foi o último. O Pareto, não seja perfeccionista. Pare de trabalhar assim que atingir 80% dos resultados. Aqui no Pareto, você tem que ter uma visão crítica. Isso aqui é uma tarefa que merece ser perfeccionista? Não. Então, pode aplicar essa regra, né? Parkinson, estabeleça limites de tempo para realizar as tarefas. O Pomodoro, ele trabalha de forma de bateladas, ou seja, com ciclos, né? E o plano, crie uma planilha, faça um controle semanal, diário, tá? Perceba que quando a gente começa a olhar essas 4 técnicas aqui, a gente pode pegar o que tem de melhor em uma ou em outra e ir também interagindo entre elas, organizando o que tem de melhor em uma e fazendo a gestão do tempo. Porque a gestão do tempo é como eu falei para vocês, não dá para mim pegar, por exemplo, não dá para mim chegar e falar, olha, eu vou pegar todo dia, de segunda a quinta, de segunda a sexta, eu vou pegar todo dia 1 hora e vou guardar. Porque daí, olha que pensamento, isso não existe.
eu vou guardar 1 hora na segunda, vou guardar 1 hora na terça, quarta, quinta e sexta. Vou guardar 1 hora, para daí chegar no sábado e vou aproveitar essas 5 horas. Não existe. O dia tem 24 horas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos esses dias têm 24 horas. Então eu não consigo guardar 1 hora hoje para fazer com que o dia amanhã tenha 25 horas. Diferente, por exemplo, com dinheiro. Se eu ganho R$ 1 todo dia e eu não gastei R$ 1 ontem na segunda-feira, hoje eu tenho R$ 2. Ou melhor, ontem foi terça, né? Desculpa. Se eu não gastei R$ 1 da terça-feira e não gastei da segunda-feira e nem da terça-feira, hoje eu tenho 2. Com mais um que eu vou ganhar hoje, eu tenho 3. Tá? Então, isso é possível armazenar. Tempo não. Tá? Tempo é impossível. Tá ok? O tempo não é tangível. Tá? Em resumo, tente trabalhar quando você falar que, nossa, não tenho tempo de nada porque eu estou na correria, tudo bem. Mas e você falar que não teve tempo de fazer alguma coisa, por que você não teve tempo? Será que você planejou direito o seu tempo? Como é que está a gestão do seu tempo? Então, se você chegou nessa fala, é porque você precisa gerenciar o seu tempo. E como é que você faz para gerenciar o seu tempo? Bom, eu apresentei aqui essas 4 possibilidades que, em conjunto ou individualmente, elas podem melhorar a forma como você gerencia seu tempo para que você possa fazer alguma coisa que você quer. Então, se você quer assistir uma série no Netflix, por exemplo, mas você não tem tempo, então comece a gerenciar esse tempo para que você possa ter vamos dizer assim, esse espaço em algum momento do dia para que você possa fazer alguma coisa que seja prazeroso para você, tá? E como é que eu faço isso? Bom, você tem que estar motivado. Então, descubra uma coisa que te faz bem. Ler um livro, fazer um curso online, assistir uma série ou alguma coisa. Então, tenha isso como fator de motivação para que você possa rever esse gerenciamento de tempo na sua vida. E aí, com esse tempo que você agora criou por meio desse gerenciamento, lembre-se, criar tempo não é antecipar as coisas que eu ia fazer amanhã ou na semana que vem, eu vou fazer agora para ganhar espaço de tempo. Não, vai aparecer alguma coisa. Criar espaço na tua vida, ele só é feito por meio do gerenciamento, tá ok? Então, reinvista esse tempo liberado em atividades que te tragam mais gratificação. Por exemplo, assistir uma série, um filme, aprender um novo idioma, estudar, fazer um curso, entendeu? Perceba que é isso que vai te levar. E quando você chegar numa energia que, no ciclo PDCA, que isso vai se retroalimentando, você depois vai entrar no chamado piloto automático, que tudo você vai começar agora a olhar. Peraí, eu consigo fazer isso hoje? Consigo fazer isso quando? Você começa a ter uma noção do tempo melhor dentro das suas atividades. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu tinha para entregar para vocês aí sobre gestão do tempo. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem? Tranquilo, então? Posso encerrar a aula? Então tá bom. Pessoal, então muito obrigado, tá? Bom feriado. Eu descobri que era feriado hoje, amanhã, tá? Essa pandemia tem hora que deixa o calendário da gente doidão. Mas bom resto de dia para vocês. Ótimo feriado, tá? Ótimo final de semana que vem depois do feriado aí para vocês, tá bom? Vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.